E aí, pessoal, tudo bom? Ó, para quem perdeu a correção por qualquer motivo que tenha acontecido, ou por problemas na internet, ou por não ter conseguido participar da aula ao vivo, eu tô fazendo essa aula aqui, ok? Então, quem esteve presente na aula do dia 14, online, fez a correção online, não precisa assistir. Só vai assistir quem não conseguiu acompanhar e perdeu essa correção, tá certo? Então, abra a apostila, por favor, lá na página 119. Então, nós já vamos começar, tá bom? Então, vamos lá. Lá na página 119, tinha o quadrinho do Calvin. E aí, esse quadrinho tinha a seguinte frase, né? No segundo quadrinho. No frio, ele quase não se mexe. O exercício, a letra A, perguntava qual é o sujeito da oração não se mexe. O sujeito aqui, porque pensa, eu vou pegar o verbo, deixa eu só grifar o verbo aqui, caso alguém tenha se esquecido, né? Eu tenho o verbo aqui, ó, mexe. Para achar o sujeito, a pergunta, quem que não se mexe? A resposta é ele. Portanto, eu tenho ali o meu sujeito simples, que é o ele, certo? Vamos para a próxima, então. Lá na letra B, ele pergunta assim, ó, o verbo mexer é intransitivo ou transitivo nessa oração? Ele quase não se mexe. Isso significa que ele não mexe a si mesmo. Esse a si mesmo, ele está sendo explicitado para nós aqui por meio deste pronomezinho aqui, do se, tá certo? Então, quando eu falo que ele não se mexe, significa que ele não mexe a si mesmo. Por isso, ele é um verbo transitivo, ou seja, ele precisa de uma complementação. Agora vamos para a letra C. Essa frase, ela está na voz ativa, passiva ou reflexiva? Quando eu consigo substituir o meu se por a si mesmo e a frase continua fazendo sentido, significa que o sujeito, qual que é o sujeito aqui? Vamos grifar de uma outra corzinha aqui para ficar mais fácil. O sujeito, que é ele, que a gente sabe que é o sapo, o sujeito, ele pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Então, ó, o sujeito executa e sofre, sofre não, né? E sofre a ação ao mesmo tempo. Portanto, há a voz reflexiva. Quando isso acontece, nós temos a voz reflexiva. Tá bom? Ok? Deu para entender o que é voz reflexiva? Se eu falar assim, ó, a Silvia cortou o C. Deixa eu até falar olhando para vocês. Tô lá fazendo meu almoço e aí eu me corto. Então, ó, eu me corto. Eu corto a mim mesma, sem querer, obviamente. Então, esse me indica que eu pratiquei a ação de cortar e eu fui cortada. Eu pratico e recebo, por isso que eu chamo de reflexiva. Beleza? Então, beleza, deixa eu só apagar aqui para nós conseguirmos seguir. Vamos de letra D agora, então. Na letra D, você teria que identificar para mim qual dessas orações o se não é pronome reflexivo. Então, o que essas orações têm em comum é o pronomezinho se. Então, eu tenho ela se maquiou aqui, eu tenho regou-se o campo aqui, e eu tenho o explorador feriu-se aqui. Beleza? Como é que a gente faz para descobrir se é ou não reflexiva? Eu identifico o verbo em cada uma delas. Na primeira é maquiou, na segunda é regou e na segunda é feriu. Identificado o verbo, eu vou observar o seguinte. Eu consigo substituir o pronome se por a si mesmo. Então, vamos testar. Então, ó, ela maquiou a si mesma. Fez sentido? Ah, fez sentido. A menina foi lá, pegou a maquiagem, ela executou o ato de maquiar e ela foi maquiada. Então, beleza. Então, quando isso acontece, quando essa situação de você substituir o pronomezinho acontece, é porque nesse caso você tem uma voz reflexiva. Então, vou até escrever em azul aqui para vocês, ó. Aqui é voz reflexiva. Então, nós seguiremos a mesma linha de raciocínio para identificar os outros. Vamos no último, né? Porque vocês já devem ter sacado qual que é a resposta. Vamos ali no último, então, ó. O explorador feriu a si mesmo.
Dá para entender que o explorador que provocou esse machucado e que ele recebeu esse machucado? Ah, não, dá para entender, Silvia. Então, beleza. Então, se você consegue entender isso, é porque aqui, neste caso também, assim como no exemplo anterior, eu também tenho voz reflexiva. Então, vamos escrever voz reflexiva aqui, que é para ninguém se perder. Cadê? Aqui. Voz reflexiva. Fechou o rolê. Só que agora, a gente tem aqui, ó, regou-se o campo. Se eu falar, regou a si mesmo o campo, faz sentido? Não, cara, porque o campo não vai catar alguma coisa e se autorregar, não tem como, tá bom? Então, a alternativa que não tem um pronome reflexivo é a número 2. A número 2 é voz passiva sintética e nós veremos o porquê nos próximos, tá certo? Então, beleza? Deixa eu só apagar aqui pra gente seguir. Vamos que vamos. Próximo exercício, lá na página 119, o exercício 10. Havia 2 orações para vocês. Mudaram-se as temperaturas e precisa-se de temperaturas. Vocês vão reparar que há alguma coisa em comum entre essas 2 orações. Ambas têm o pronome se. Ambas têm o se, ambas têm o verbo, que eu vou colocar de vermelhinho. Então, tem o pronome se, o verbo seguido do pronome oblíquo se. Então, beleza. Agora a gente vai descobrir qual que é o sujeito dessas 2 orações. Alguns de vocês devem estar observando e devem estar falando assim, ó, sujeito indeterminado nas 2, porque eu não sei quem que se muda e eu não sei quem que precisa de temperaturas, né? Beleza, mas tá errado. Então, vamos lá, ó. O que vocês vão fazer? Vamos fazer um teste. O se, ele pode ser reflexivo, que foi o que nós vimos no exemplo anterior. Ele pode ser voz passiva sintética e ele pode ser sujeito indeterminado. Bom? O se tem essas 3 possibilidades. Pode ser pronome a passivador de voz passiva sintética, o reflexivo e o sujeito indeterminado. O reflexivo, a gente já viu aqui que não tem como ser. Então, nós ficamos apenas entre 2. Como que a gente faz para descobrir? Vocês vão fazer o seguinte. Primeira coisa da vida, se eu tenho a possibilidade de que seja voz passiva, então vamos fazer o X para tirar a prova dos 9. O que está depois do verbo eu jogo para frente e o verbo eu jogo para o final. Se ficar com a estruturinha lá de voz passiva, aí eu já mato a charada, tá bom? Então, se eu fizesse isso, ficaria assim, ó. As temperaturas foram mudadas. As temperaturas foram mudadas. O que aconteceu aqui? A gente tem a locução verbal, que foram mudadas, que é uma característica bem específica da voz passiva, tá bom? Para achar o sujeito, o que você faz? Você vai lá no verbo e fala, verbo, quem que foram mudadas? A resposta é temperaturas. Portanto, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui é que eu descobri que, na verdade, temperaturas é o meu sujeito simples, tá bom? Então, se temperaturas na frase de baixo é sujeito, na de cima também é. Não é porque ela está depois do verbo que ela não vai ser. Só que aí, vocês vão reparar, bom, simples todo mundo sabe que ele já é, então eu vou apagar. Só que vocês vão reparar que é o seguinte, nesse caso, temperaturas recebe a ação de ter sido mudada, tá bom? Então, eu vou falar que ela é o meu sujeito paciente. Ela é o meu sujeito paciente. Assim sendo, isso significa que aqui eu tenho uma voz passiva, porque na voz passiva o sujeito é quem sofre a ação, e ela é uma voz passiva sintética, porque não tem o agente, tá bom? Voz passiva sintética não tem o agente. Eu não sei quem mudou a temperatura, tá certo? Então, ó, é uma voz passiva sintética aqui. Beleza, agora vamos ver o próximo. O próximo, ele já tem uma dica que já faz com que a gente mate a charada logo de cara se a gente quiser, tá bom? Quando houver esse mesmo formato de verbo e preposição, se tiver de verbo e pronome, se tiver uma preposição aqui, você já vai matar a charada
de que só pode ser sujeito indeterminado. Mas como que você chegou a essa conclusão? Bom, vamos fazer a prova dos 9 então. Ali a gente não fez o X e deu certo? Vamos fazer o mesmo teste aqui. Se eu puxar isso para cá e jogar o verbo lá para o final, olha como que a frase vai ficar estranha, que não tem ninguém no mundo que seja fluente em português que fale assim, ó. De temperaturas são precisados. Meu Deus, é um negócio que fica muito estranho. Isso daqui não existe, ninguém fala assim, tá bom? Então, eu já sei que essa frase não é reflexiva, porque eu não tenho uma pessoa que pratica e recebe ação. Acabei de descobrir que ela não é uma voz passiva, porque fica muito sem sentido. Isso daqui é muito estranho, isso não existe, cara. Errado, errado, errado. Vou colocar vários errados, que é para enfatizar, que tá muito errado, tá? Então, o que eu tenho aqui neste caso? Nesse caso, eu tenho um sujeito indeterminado. Indeterminação do sujeito. Uma forma fácil de verificar isso é só você observar quando houver um verbo transitivo indireto, e caso alguém tenha esquecido o que é aquele que pede a preposição. Se tiver preposição, você já pode colocar que é a indeterminação do sujeito na hora. Ok? Então, beleza? Estamos quase acabando. Vamos para os próximos, então. Vamos que vamos, cadê? Exercício lá da página 121, vamos fazer letra D. Em que quadrinho Calvin menciona seu dever? É no primeiro quadrinho, a hora que ele fala, eu já fiz o meu dever de casa, tá bom? Nesse quadrinho, a frase está na voz ativa, passiva ou reflexiva, e por quê? O que acontece aqui? O sujeito dessa frase é o eu, que é a fala do Calvin. O verbo é o verbo fazer. Eu já fiz o dever de casa. Se o sujeito executa a ação, é porque está na voz ativa. Letra E. E tudo isso já é a resposta da pergunta por quê. Registre todas as frases da tira que estão na voz ativa. São todas essas 4 aqui. Já fiz meu dever de casa, que já tinha sido citado na questão anterior. Tô indo brincar lá fora, já peguei o meu casaco e tô saindo agora. Tá bom? Todas essas, o sujeito executa a ação que está sendo dita pelo verbo ou pela locução verbal. Agora vamos para as letras F, G e H. Vocês vão ter que prestar bastante atenção, porque eu vou responder escrevendo aqui. Quais dessas frases podem ser passadas para a voz passiva e por quê? Somente daquelas 4, somente essas 2 nós conseguimos passar para a voz passiva. E eu vou mostrar para vocês por quê. Porque para passar para a voz passiva, o verbo ele precisa ser transitivo direto, tá bom? Então, quer ver? Ó, vamos ver o exemplo anterior para ficar mais fácil. Aqui, opa, pera. Aqui, já fiz o meu dever de casa. Então, deixa eu só grifar o verbo aqui para vocês. Eu tenho aqui, ó, já fiz o meu dever de casa, tô indo brincar lá fora. Vamos colocar, tô indo brincar, vamos colocar tudo isso. Já peguei o meu casaco e tô saindo agora. Agora vamos reparar quais perguntas que eu faria para o verbo para obter as respostas que estão na frente. Que pergunta que eu faria para o verbo fazer para obter a resposta do meu dever de casa? Se eu chegasse e falasse assim, ó, viu, eu já fiz. Provavelmente você viraria para mim e falaria assim, ó, tá, você já fez o quê? Quando eu tenho a pergunta o quê, significa que eu tenho um verbo transitivo direto e o meu complemento eu chamo de objeto direto. Quando é assim, eu consigo passar para a voz passiva. Tá certo? Então, beleza. Vamos ver o próximo. Tô indo brincar. Que pergunta que eu faria para obter a resposta lá fora? A pergunta seria onde? Quando você tem o onde, é porque o seu verbo é intransitivo. Esse lá fora, ele vai ser o seu adjunto adverbial de lugar. Então, quando isso acontece, eu não consigo passar para a voz passiva. Não consigo passar para a voz passiva. Você pode se matar de tentar, você não vai conseguir. Vai ficar estranho demais. Eu já peguei o meu casaco. Se eu chegar e falar assim, ó, viu, já peguei. Você fala, ah, tá, beleza, Silvia. Você já pegou o quê?
resposta vai ser o meu casaco. Isso significa que eu tenho um verbo transitivo direto mais o objeto direto igual no primeiro exemplo. E no último, tô saindo agora. Para obter essa resposta, a pergunta que eu faria seria quando? Quando eu pergunto quando, é porque a minha resposta vai ser um adjunto adverbial de tempo. Então, consequentemente, eu não consigo passar para a voz passiva. Beleza? Então, agora fica mais fácil da gente entender o próximo. Quais dessas frases podem ser passadas para a voz passiva e por quê? São essas duas, porque elas possuem verbos transitivos diretos. Tá bom? Então, beleza. Passa as frases que você citou no item F para a voz passiva. Tente construí-la na voz passiva analítica e depois na voz passiva sintética. Tá bom, então deixa eu só escrever a frase aqui para ficar mais fácil caso alguém esteja meio perdido. Então, ele tem lá aqui, ó. Opa, deixa eu tirar aqui, começar com a letra maiúscula. Já fiz o meu dever de casa. Aqui, nós já vimos no exemplo anterior que eu tenho uma voz ativa, beleza? Para passar para passiva, o que eu faço? Eu só deixo meu verbo separado, que no caso aqui é fiz. Pego o que está antes do verbo. Pego o que está depois do verbo e jogo para o começo. Pego o que está antes do verbo e jogo para o final. Aqui eu tenho um sujeito oculto. E esse sujeito oculto é eu. Vou até colocar entre parênteses aqui. Esse sujeito oculto, se eu colocar aqui, dá certo. O sujeito oculto é eu. Então, beleza. Então, como é que fica? O dever de casa, que estava lá no final e agora eu passei para frente. Então, ó, o dever de casa estava lá no final. Dever de casa, o dever de casa, eu só tirei o meu. O dever de casa que estava lá no final foi passado para frente, foi feito, e o eu, que era o sujeito, foi jogado para o final. O dever de casa foi feito por mim. Essa é a voz passiva analítica. Essa é a analítica. Como é que eu passo para a sintética? Deixa eu só fazer uma seta aqui, ó. Essa daqui, vocês colocarão aí como voz passiva analítica. Ok? Voz passiva analítica. Como que você vai fazer para passar para a voz passiva sintética? Você vai sumir com o agente, tá? Não importa quem é o agente. Aqui, ó, o por mim é o que a gente chama de agente da passiva, não é? É a pessoa que executou a ação. Aqui, ó, é o meu agente da passiva. De passiva não, da passiva. Na hora de passar para a voz passiva sintética, essa informação ela vai ficar escondidinha, eu não vou saber quem fez. Então, como é que fica a frase? Fica assim, ó. Fez-se o dever de casa. Beleza. Aqui eu tenho voz passiva sintética, porque eu não sei quem está executando a ação. E eu coloco o C ali, que também é uma característica da voz passiva sintética. Vamos por aqui, voz passiva sintética. E o último, o casaco foi pego por mim, mesma linha de raciocínio. E aí, na hora de passar para a voz passiva sintética, como é que você vai fazer? Você vai pegar o verbo e vai fazer o que a gente fez aqui, ó. Pegou, opa, desculpa, não está escrevendo aqui. Você vai pegar e vai seguir a mesma linha de raciocínio, ó. Pegou-se o casaco. Eu não sei quem praticou a ação. Talvez nem seja tão importante assim. E aqui eu também tenho a voz passiva sintética. Tá? E para fechar, a letra H perguntava assim, ó, qual que é a diferença de sentido entre a voz passiva analítica e a voz passiva sintética? A diferença de sentido é que na voz passiva analítica, como eu tenho a pessoa que executou a ação, é como se eu desse esse enfoque, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho o meu agente da eu tenho o meu agente da passiva. Então eu tenho quem executou a ação. Agora aqui embaixo, ó, fez o dever de casa e pegou-se o casaco, fica em segundo plano, poderia ter sido qualquer pessoa, tá bom? Essa que é a diferença, mas vocês podem escrever aí com as palavrinhas de vocês. Tá certo, meus anjos? Então, ó, foi basicamente isso que nós fizemos em sala de aula. A gente finalizou. Na próxima semana a gente vai continuar no mesmo assunto, que eu sei que não é fácil, então não posso encerrar
assim de repente, tá bom? Então, beleza? Um beijo para vocês, até mais.